Tô aguardando a Elo chegar. Acho que ela já chegou. Oi, Elo, vou te adicionar aqui pra gente. E aí, galera, tudo bem? Certo com vocês? Deu certo? Deu certo, estamos online, Elo. Tá dando pra ouvir bem? Acho que Sim, sim, né? Tá, sim, bem tranquilo. beleza. Ai, que lindos esses livros! Hum? Esses livros atrás de você, achei lindos. Ah, pra dar um ar de inteligente, né? Ah, como se precisasse, né, Elo? Bom, gente, então, sejam muito bem-vindos à nossa live. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai começando aqui. Vou comentar uma coisa que eu estava vendo agora e lembrando. Eu vi um vídeo agora de tarde, depois acho que eu vou postar ele por aqui, que não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eram pessoas que cantavam as músicas erradas, entendiam errado. E eu ri tanto porque eu me identifiquei muito com aquele vídeo. Eu sempre canto errado as músicas, sabe? Você escuta um trecho, daí você associa com outra coisa. Eu ri muito Acontece do vídeo, bastante. fiquei. Mas assim, é, é bom a gente lembrar dessas coisas, né? Faz bem pra gente. Sim, Bom, Elo, ajudando. seja muito bem-vinda à nossa live. Vocês que estão nos Obrigada. assistindo também, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente. E eu vou me apresentar rapidamente, porque tem algumas pessoas novas. Então, eu sou a Jennifer, sou educadora social, sou pedagoga, trabalho no CRAS do Jardim Europa e tenho feito essas lives, na verdade, com a intenção de produzir conteúdo para as pessoas, né? A gente vê tantas notícias aí que muitas vezes são distorcidas e o nosso objetivo é justamente levar um conteúdo de maior qualidade, né? Então, assim, nesse momento a gente está conversando com a Heloísa, que é historiadora, vou deixá-la se apresentar. E eu já tinha ouvido falar muito bem da Heloísa, tive a oportunidade de conhecer ela esse ano. Fez uma pesquisa na área, né, que a gente vai abordar aqui durante a live. Então, Elo, fica à vontade para se apresentar. Bom, meu nome é Heloísa, eu sou formada em História, como a Jenny falou. Conheci ela porque eu trabalho no CRAS também, junto com ela, né? E eu desenvolvi pesquisa por 2 anos na área de segurança pública. Então, a minha pesquisa foi sobre a responsabilidade da polícia no assassinato de jovens negros. Então, claro que eu pesquisei mais a questão do racismo, mas igual a estrutura da polícia, a questão da segurança pública também foi um tema que eu estudei bastante, tenho um certo conhecimento também sobre o assunto, né? Que é isso. Ah, eu queria também agradecer pelo convite. Estou um pouco nervosa de falar numa live. Nunca me aconteceu isso. Então, se eu der uma olhadinha aqui, é porque eu tô com meus papéis, porque tem muito artigo, dado, essas coisas erradas, então às vezes é difícil lembrar de cabeça. Então, só para avisar, né? Deixar meio claro isso. Tá bom? Então tá, tranquilo. Assim, a gente vai tentar falar de uma forma bem didática, né, que fique fácil de compreender, porque assim, quando a gente fala a palavra direitos humanos, parece que compreende umas coisas tão difíceis de entenderem, né? Mas na realidade os direitos humanos são os direitos básicos que todo ser humano tem que ter, né? E entre eles tem a questão da segurança, a questão da dignidade humana, né? Então, assim, tudo que a gente precisa pensar enquanto direito básico está ali contemplado. E aí a Elo vai trazer um pouco nesse sentido histórico, mas só para a gente entender o contexto dessa live. Por que surgiu a ideia da gente falar sobre esse tema? Na semana passada, nós tivemos algumas notícias, né, que correram com relação à morte de um menino de 14 anos lá no Rio de Janeiro, João Pedro, que ele foi assassinado, né, pela polícia, que estava perseguindo, na verdade, outra pessoa, mas acabou matando ele dentro de casa. E aí, claro, nada justifica nenhum tipo de violência. Então, a gente precisa discutir isso. Quando a gente fala sobre segurança, até assim, lá de manhã, quando eu fiz uma pesquisa nos stories,
100% das pessoas, eu olhei agora há pouco de novo, responderam que, na verdade, acham que o sistema atual não supre a violência, né? Não é suficiente para superar. E aí a gente tem que discutir sobre isso, porque afinal de contas são políticas públicas, e se a gente nunca falar sobre esse assunto, a gente vai continuar da forma que está por muito tempo e dificilmente vai erradicar algum problema ou minimizar algum problema. Então, assim, hoje, quando a gente fala sobre essas questões, é muito delicado, né? A gente pensar nisso, porque exige, de certa forma, uma sensibilidade, exige uma humanidade, e a gente vê as pessoas sofrendo diante dessas situações, nos dói, né? Eu tenho certeza que, assim, no período que a Elo estava fazendo essa pesquisa dela, surgiu muita coisa que sensibilizou mesmo, né? Porque se a gente for pensar, não são simplesmente números. E hoje, quando a gente está falando, por exemplo, de coronavírus, está matando muita gente. E a gente se comove com isso, né? Nos dói olhar a quantidade de pessoas que estão morrendo. E os jornais têm nos lembrado frequentemente do quanto essas mortes têm um peso justamente por não ser simplesmente uma estatística, e sim pessoas, eram pessoas amadas por alguém, pessoas que amavam alguém. E aí, quando a gente fala de violência por parte da polícia militar, principalmente, né, a gente tem que lembrar que essas pessoas que morrem também são pessoas que eram o amor de alguém, que amavam alguém. E aí a gente precisa pensar, será que todo mundo tem a consciência, de fato, de onde que surgiu a atuação, muitas vezes truculenta, da polícia? A gente tem que pensar também que ninguém aqui está falando de todos os policiais, né, Lu? Acho que ela vai abordar um pouquinho melhor. Mas, assim, em nenhum momento a gente está falando que todos os policiais são violentos e saem matando. Não, não é isso que nós estamos falando aqui. A gente está questionando o sistema. E, assim, os policiais também morrem. E a polícia brasileira é a que mais mata e também é a que mais morre. Então a gente tem que pensar nessas condições também. Enfim, pensando na questão de violência, né, ela também traz, assim, só fazendo uma introdução rápida, ela surge de uma série de desigualdades, uma série de direitos que são negados ao longo do tempo, e a gente não pode fingir que isso não tem interferência direta para a violência acontecer, né? Quando a gente está falando de comunidades que não têm acesso à educação, saneamento básico, a todos os tipos de assistência que são direitos daquela comunidade, é muito mais fácil de crescer em uma realidade violenta, né? E aí a gente tem que se lembrar sempre que quando a gente está falando de uma população periférica, o sofrimento é muito maior. Não que não exista violência, não exista, por exemplo, drogas em outras realidades. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas a gente tem que lembrar que quem sofre de verdade com isso é a população que está nas favelas, que está nas periferias. E a gente olha para Rio de Janeiro, mas a gente também tem que olhar para Toledo, né? Então, assim, a gente tem aqui vários pontos para ir conversando. Quem tiver dúvidas, comentários para acrescentar, pode ir mandando aí para a gente. E aí, Elô, deixo com você. Vamos falar um pouquinho sobre a história que você tem para trazer aí para a gente. Então, primeiro acho que é importante falar de duas coisas que aconteceram no dia de hoje que são muito relevantes para o que a gente vai tratar aqui. Uma é aquele cidadão que foi morto lá nos Estados Unidos, né, numa abordagem da polícia, que foi, assim, o vídeo, ele é bem cruel mesmo de ver, é uma coisa bem difícil, e dá pra ver que realmente ele foi morto, assim, à toa, o cara não estava apresentando perigo nenhum, tentou lutar pela vida, né, falando que não estava conseguindo respirar, e mesmo assim morreu asfixiado em uma ação ali da polícia, né. Então, primeiro é uma notícia triste, né, que a gente tem, mas que na verdade não é uma exceção que aconteceu só hoje, é uma coisa que acontece todo dia. E também é uma vitória que hoje também o STF negou a federalização do caso da Marielle Franco, né? Então ele continua no Rio de Janeiro, isso é muito importante também. Então é uma tristeza e uma felicidade também, né, a nível estadual. Estadual não, desculpa, nacional. Então, assim, eu gostaria de falar um negócio antes de começar a falar disso tudo, que você tocou no assunto de direitos humanos, e eu lembrei de uma coisa que uma professora minha um dia falou,
as pessoas, elas veem, às vezes a gente fala de direitos humanos, veem isso como se fosse uma pessoa, né? Ah, esse povo dos direitos humanos, tipo, como se fosse uma pessoa, não entende que é uma cartilha, que tem trocentas páginas e que tem direitos básicos que fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, direito à vida é um direito humano, direito à saúde, direito à segurança, direito à educação, direito à terra, direito a uma casa, comida. Então, o nosso dia a dia, a nossa vida, ela é pautada pelos direitos humanos, tá? Então, assim, tem a maioria, acho que, eu não sei se a maioria, mas eu creio que a maioria dos países do mundo seguem, né, a Cartilha Internacional dos Direitos Humanos, o Brasil é um deles. Se a gente não seguisse, vários desses direitos poderiam ser negligenciados pelo Estado, né? Então, é importante frisar isso. E também a questão da polícia. Eu gostaria também de falar, acho que já no início, para ficar mais esclarecido, o meu estudo não é sobre um policial fulano de tal, tipo, o policial Silva, o policial Ferreira, tal, não é sobre o policial como pessoa, é da instituição, né? É uma problemática que tem na instituição e no Estado, né? Das políticas de segurança pública do Estado. Então, quem tem, às vezes, parente policial acha, tá falando que meu parente é violento e tal, não é isso, é uma crítica à instituição. Tem policiais ótimos, que fazem um serviço ótimo, inclusive que lutam pelos direitos humanos, que lutam por causas LGBT, pela questão dos animais. Tem diversos policiais que fazem isso, tá? E acho que é neles que está a nossa esperança de um dia, assim, o Brasil realmente vencer essa onda tão difícil de criminalidade aí que está sendo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão, primeiro, acho que sobre como se forma a polícia militar, e depois aí a gente fala sobre um pouco mais sobre a estrutura, né, assim, que tá atual e tal. E explicar um pouco de por que no meu estudo eu concluo que é ineficaz, né, a nossa política de segurança pública, tá? Então, assim, a polícia, ela tá na nossa história desde o período colonial, não com o nome polícia, não tipo, não sendo uma instituição pública, enfim, mas tá presente, né? O que a gente tinha no período colonial como os capitães do mato, né? Que faziam esse trabalho de defesa aí das propriedades privadas, dos grandes fazendeiros e defesa do governo vigente na época. Mas, assim, quem gostaria de estudar isso um pouco mais a fundo, é importante analisar a questão do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil república, a questão da segurança nesse período, né? De quem que fazia segurança, como que era, o que era criminalizado, o que não era criminalizado, porque um crime ele só é crime quando na lei está que ele é crime, né? E também é uma questão um pouco da cultura de cada período. Então, tem período que uma coisa é crime e depois de 100 anos não vai mais ser crime, né? Por causa da cultura do período. Então, é interessante para quem quer estudar um pouco mais a fundo, olhar para isso. Mas não é uma coisa que eu vou abordar aqui, tá? Então, assim, a Polícia Militar, dá para falar que a história dela começa a ser um pouco mais moldada no século passado. Lá em 1906, quando o exército francês vem para o Brasil fazer um treinamento com os nossos policiais, que ainda não era nomenclatura Polícia Militar, tá? Era só a polícia mesmo. Então, nesse treinamento, como o exército francês ele era muito mais moderno em questão de armamento, em questão de ideologia, em questão de ideologias repressivas, né? Eles fazem esse treinamento com o Brasil com a polícia brasileira durante 8 anos. E nesse treinamento, a polícia ela se torna mais repressiva, assim, com uma ideologia repressiva muito mais forte na instituição e também muito mais uma disciplina muito mais assim forte, sabe? Aquela coisa do soldado, ai, meu comandante, enfim, essa coisa da disciplina mesmo, né? Que até hoje ela existe no exército. Então, foi aí que ela começou a ficar um pouco mais pro lado do militar, porque quem fez o treinamento da polícia foi o exército. Aí lá em 1924, a gente tem a criação do DOPS. O DOPS, a gente fala muito quando estuda de ditadura, mas ele vem antes da ditadura. E o DOPS, ele era um aparato repressivo do Estado que ele vigiava o que poderia estar indo contra a ordem vigente no período. Então, por exemplo, o DOPS investigava muito comunistas, anarquistas, movimentos sociais, movimentos trabalhistas,
que na época estava um pouquinho em ascensão, né? A gente tem muita questão, principalmente trabalhista nesse período. Então o DOPS, ele meio que sondava e vigiava ali quem estava indo contra aquilo que era norma, né? Junto com o DOPS, a gente tinha as polícias políticas. Não, as polícias políticas não eram legalizadas, tá? Mas elas existiam, que eram polícias que defendiam o poder político, seja tanto de um partido quanto de um político específico, tipo um presidente, um governador, enfim. Então ele defendia a força política. E essas polícias políticas, elas trabalhavam com... Eu não consigo saber a palavra. Enfim, elas se infiltravam nos movimentos, sabe? Para poder falar, tipo, eu fui lá no sindicato, tal pessoa que tá causando a desordem aqui. Então, eles que ficavam vigiando essa questão. Então, aí a gente já vê uma polícia que vai muito contra movimentos sociais, movimentos trabalhistas, contra aquilo que questionava, às vezes, o governo vigente na época. Ali entre 30 e 40, a gente tem a chegada no Brasil da DSN, que é a Doutrina de Segurança Nacional. A Doutrina de Segurança Nacional ela é muito importante quando a gente vai estudar ditaduras, porque ela é a doutrina que servia de base nas ditaduras da América Latina. Então, se alguém quiser ler um pouquinho mais sobre isso, vale muito a pena, é muito interessante. E junto com a DSN tem a questão do terrorismo de Estado, que também pautou muito as nossas ditaduras aqui na América Latina. E é o que também serve de base na formação das polícias, tá? E a DSN, ela é uma doutrina que vem lá dos Estados Unidos, e uma das bases dela é a cultura do medo, de colocar muito medo na população, e até hoje os Estados Unidos fazem muito isso, o Brasil também faz muito isso, que é basicamente colocar o medo na população de alguma coisa, que no caso, no período, era o comunismo, e até hoje a gente tem um pouco disso, as pessoas têm um medo gigante do comunismo, mas a gente nunca chegou nem perto de ter um governo comunista, né? Então, se você chega e pede para alguém, tá, você tem medo do comunismo, mas o que é o comunismo? Você conhece algum comunista? Normalmente não sabe direito o que é, mas tem um medo, que é um medo normalmente implantado pelo Estado, para não deixar que o inimigo, né, que é o comunismo, ascenda, né? Então, a DSN ela é muito importante, tá, para a ditadura e vale muito a pena estudar mesmo isso. Aqui só não vai ter tempo de falar muito sobre o assunto, mas é muito legal. Legal, assim, no sentido de estudar, tá? Não que é uma coisa legal. Mas, enfim. A DSN, ela serviu de base para a Escola Superior de Guerra, que treinava alguns militares aqui no Brasil. Essa Escola Superior de Guerra, acho que em 1900, ali na década de 90, foi divulgado pelo governo americano os documentos dessa Escola Superior de Guerra, o que eles estudavam, como é que era a pauta, né? Porque ela é de 1940, mas eles divulgaram um tempinho atrás. E é bem assustador, assim, porque eles ensinavam práticas de tortura, ensinavam como violar os direitos humanos. Então, a polícia já vem de um treinamento, assim, totalmente totalmente contra, né, os direitos humanos, batendo de frente com isso, né. Logo depois a gente tem um golpe militar, 64, que também foi um capítulo muito importante da nossa história, muito importante para a formação da polícia militar. Aí, com a ditadura militar, logo a gente tem o AI-5, que é o ato institucional número 5, que foi uma coisa, assim, bem cruel mesmo para a ditadura, foi quando diversas coisas foram legalizadas e a questão ficou muito difícil mesmo, né, para quem às vezes não concordava com o governo, que eram muitas pessoas, né. A gente tem a criação da OBAN, que era o maior centro de tortura do Brasil. A gente tem a criação do DOI-CODE, a gente tem o DOPS ali junto, né. Então, todos esses aparelhos do Estado que ajudavam na repressão. E em questão de crime, né, porque torturava, matava, quantas pessoas que morreram aí na ditadura que a gente já sabe. Então, nessa parte da história que nasce a Polícia Militar, da forma que a gente tem até hoje. Então, a Polícia Militar, ela nasceu da fusão da Força Pública com a Guarda Civil, com as guardas civis estaduais, que cada estado tinha a sua. Então, ela nasce dessa fusão. E ela foi amparada pelo Decreto-Lei 667, do ano de 69, que foi assinado pelo presidente na época, que era o Costa e Silva.
E esse decreto-lei é interessante que ele foi assinado no auge da ditadura e até hoje as polícias são amparadas por esse decreto-lei. Tanto que até o presidente Bolsonaro, no final do ano, fez algumas alterações, tá? Eu vou falar de algumas coisas que são importantes, de alterações que ele fez nesse decreto-lei, mas ele ampara as polícias até hoje. Então, uma coisa da ditadura que até hoje a gente tem presente na lei que ampara as polícias, tá? Guarda bem isso, porque é bem importante mesmo. Depois a gente tem o fim da ditadura, início da democracia, Constituição Federal de 88, muito importante também para a nossa história. E nessa transição da democracia para a ditadura, a gente tem uma participação muito grande dos militares. Então a gente saiu de uma ditadura militar, estava tentando retornar para uma democracia, e a gente tem a participação de quem antes estava comandando uma ditadura. Sem contar que a gente não tem uma política que a gente não tem políticas que vão tentar condenar esses militares que estavam antes na ditadura, torturando, matando, repreendendo, enfim. Então, assim, a gente tem, até hoje, por exemplo, nenhum desses militares que participou da ditadura foi condenado, tá? Nenhum foi preso, nenhum foi condenado, e muitos foram perdoados pela lei da anistia. E a lei da anistia, ela foi criada para perdoar os presos políticos e não militares. Tanto que na Declaração dos Direitos Humanos está lá que o crime de tortura não cabe anistia, porque não tem perdão crime de tortura. Então é uma falha brasileira muito grande, a gente já foi denunciado, inclusive, internacionalmente por isso, tá? Então a gente em nenhum momento puniu essas pessoas que mataram outras de formas tão cruéis no período da ditadura, que são os militares. Tem famílias que até hoje brigam na justiça por uma condenação, nem que uma condenação póstuma, mas só para realmente ver que a justiça está sendo feita. E a falta dessa punição a esses militares, ela gera um sentimento de eu posso fazer tudo e não vai me acontecer nada. Então não tem problema se eu matar o fulano ali, porque não vai me acontecer nada. Então até hoje a gente trabalha muito com a impunidade em questão policial, né? A gente vê policiais que às vezes matam as pessoas, é visto claramente que foi homicídio, né? Que é uma diferença entre homicídio e a legítima defesa. E você não vê eles sendo punidos por isso, não vê eles tendo sabe? Você não vê a justiça sendo feita, enfim, quando se trata de militares, né? E isso é uma herança que a gente tem da ditadura. Eu acho que é só uma questão assim que é importante trazer, Elo, é que assim, a violência em geral, ela é condenada pela sociedade, né? Quando a gente fala que o fulano fez alguma coisa de errado e tal, a violência em geral, todo mundo condena, ninguém concorda. Só que quando a violência parte de algum agente do Estado, que é o Estado que produz essa violência, ela é legitimada. Tá ok se alguém morrer na mão do Estado, beleza. Se o cara lá é bandido, tem que morrer mesmo, né? A gente escutou bastante há pouco tempo atrás a frase bandido bom é bandido morto. Mas assim, até que ponto a morte do outro não me comove? Né? E a gente tem que pensar, mesmo o Estado matando, se ele não tivesse fazendo aquilo que deveria fazer, que é garantir a segurança da população, e estiver matando, também deveria, teoricamente, ser condenado, porque é algo irresponsável, é algo inaceitável, né? Sim, e assim, a pena de morte, ela não é legalizada no Brasil. Ela existe, mas ela não é legalizada, né? E é importante falar que, no que se trata da lei para os militares, em nenhum momento da lei fala assim, não, você pode matar. Não tem isso. Tem uma parte lá que diz que o policial ele tem o direito de não entregar a sua própria vida. Então, por isso se subentende que ele pode, talvez, tirar a vida do outro quando a sua está em risco, porque ele tem a opção de não colocar a sua vida a perder, mas não tem nada que diz assim, não, você pode matar. Então, é muito assim, do risco que a pessoa está correndo para gerar a morte do outro. Em diversos momentos também, a gente sabe que não é a morte que seria o melhor caminho. Tem formas de você parar uma pessoa que está atacando contra a sua vida sem ser matando ela, né?
Então, é bem importante falar disso também, tá? Que acontece isso, é muito legitimado pela sociedade, pelo Estado, até porque é um projeto do Estado mesmo isso. E essa legitimidade que a população dá para a ação da polícia, ela é crucial, assim. De fato, ela interfere muito no que a gente vê na nossa segurança pública hoje. Porque, enfim, eu vou falar um pouco mais também sobre isso, né? Sobre a importância da sociedade e por que muitas vezes a sociedade não se comove com essas mortes. Tem também explicações, inclusive psicológicas, para psicológicas, esse termo tá certo? Explicações, acho que tá, né? É, Enfim, explicações assim, no sentido da psicologia mesmo, para a população legitimar isso. É bem interessante, sabe? até o próprio Então, filme lá do. Ai, do Coringa? Foi o Coringa que teve o filme no ano passado, sim, aham. né? Que ele. Assim, eu não assisti, mas do que o pessoal comentava bastante era no sentido de que ele sofreu muito durante a vida dele até que ele se tornou uma pessoa violenta, né? Claro, não justifica porque nada justifica a Sim. violência, mas existe muitas essas reflexões no sentido de entender qual que é o contexto que aquela pessoa está inserida, como que ela viveu durante a vida dela, se ela teve seus direitos negligenciados, seja pelo Estado, pela família, por quem for, quando ela chega numa determinada fase da vida, pode ser que ela se transforme em uma pessoa violenta ou que ela simplesmente deixe transparecer aquilo com um pouco mais de intensidade, né? Até mesmo algumas patologias assim que podem surgir em decorrência dessas violências que já são sofridas. E aí a gente entra numa questão que eu acho que também é importante. Elo, a gente falou que a polícia do Brasil é a que mais mata, mas também é a que mais morre. E a gente vê um certo ódio mesmo contra a polícia, né? Pessoas que se identificam dessa forma, que têm muita raiva, que não conseguem ver um carro de polícia e ficar tranquilos, né? E assim, isso também acaba sendo, de certa forma, uma resposta à violência que a polícia já cometeu durante todo esse tempo, né? Não é justificada? Não, não é justificada. Mas, assim, é interessante, sabe, para a gente fazer esse parâmetro, assim. Não é somente a violência que a criança sofreu lá, que a pessoa sofreu quando era criança, né? Tudo isso que é histórico também interfere nas relações sociais que a gente vê hoje em dia. E você vê que não são só pessoas moradoras de periferias e tal que têm esse medo da polícia. A gente mesmo, às vezes, inconsciente, tem esse medo. Você tá andando de carro, vê um carro da polícia, você já fica nervoso, que parece que você cometeu um crime e você não tem nada de errado. Então, é uma cultura mesmo do medo que ela foi desenvolvida aí durante anos e até hoje a gente tem muito isso. E, assim, eu não julgo que um cidadão comum ou qualquer, qualquer pessoa ter medo da polícia é uma coisa normal. Eu acho que isso não é uma coisa normal, porque a função da polícia militar é ostensiva e preventiva, é para prevenir crimes, não é para você estar com medo dela, porque quando tá a presença dela ali é porque alguma coisa ruim vai acontecer. Não deveria ser isso, né? Então, é uma questão, assim, bem, bem complicado, né? Discutir isso. Mas, Uhum. enfim. Vou falar só um pouquinho sobre, enfim, daí só fechando aquele assunto ali da ditadura, a gente, então, no final de tudo, tem uma perpetuação da violência da polícia, porque não tem essa quebra. Claro que eu não estou falando que se, nossa, tivesse mudado muito a nossa Constituição de 88 no que diz respeito à segurança pública, ou que esses militares tivessem sido condenados, que ia mudar totalmente. Não, mas ia ser muito importante, porque gera um sentimento de impunidade e uma liberdade maior para eles cometerem crimes que eles sabem que eles vão, no final, ser respaldados pela justiça. E também quem julga, quando um policial militar comete um crime, quem julga ele é a justiça militar, tá? Ele só vai para a justiça dos civis quando é um crime assim um crime muito hediondo ou quando tem uma forte pressão popular sobre aquele crime e tal. E normalmente a justiça militar, ela, de certa forma, não pune
esses militares como deveriam. Se é que eles vão para essa justiça, tá? Que em alguns casos eles não chegam a nem passar por isso, né? Então, assim, falando um pouco sobre a estrutura da polícia, que também é muito importante no que diz respeito aí à violência, a gente tem a Polícia Federal, que é Rodoviária Federal, Polícia Federal mesmo e tal, no nível nacional. E a Que é a nível PF. estadual, a gente tem. É isso. E a nível estadual, a gente tem a Polícia Militar e a Civil, que elas são separadas, não trabalham ali num ciclo conjunto, tá? Então, a Polícia Civil ela é responsável pela parte investigativa. Então, a Polícia Civil é a que investiga e tal. E ela é menos numerosa, tá? A militar, ela é mais numerosa e ela tem, como eu já falei antes, a função ostensiva, que para quem não sabe, ostensivo é o patrulhamento. É tipo quando a polícia tá andando assim na sua rua, dando as voltas e tal. É basicamente isso que é a função ostensiva dela, tá? E a preventiva, que é prevenir que crimes aconteçam. Ou, por exemplo, garantir que os direitos da pessoa sejam garantidos mesmo, né? Enfim, tipo, ninguém tem o direito de roubar, então a polícia ela tem o direito de prevenir, de garantir que você não seja roubada porque, né, é um crime, enfim. Então, essa é a função da polícia militar e a função da polícia civil. Só O uma fato delas não ter... colocação, só uma colocação bem rápida, que a Uhum. Polícia Militar, ela trabalha também, por exemplo, dentro de escolas, né? Aqui em Toledo a gente tem o Sim, PROERD, né? Que é a Polícia sim. Militar que aplica esse projeto dentro da escola. Então entra também nessa função preventiva de combate às drogas, por Preventivo. exemplo, né? Sim, é uma política aí promovida pela Polícia Militar que tem justamente essa ação preventiva aí com as crianças. E é um projeto legal. Eu acho, assim, que não é perfeito, tem algumas coisas que ao meu ver, tá? Não é nenhuma questão do meu estudo. Ao meu ver, eu acho que algumas coisas poderiam ser alteradas no ProERD, assim, a forma de lidar, mas, querendo ou não, é uma ação muito positiva da polícia, né? Que é importante eles estarem ali com as crianças e fazendo esse trabalho. Então, assim, enfim, essa é a função da polícia, tá? Daí, a questão da... que eu ia falar? Tá, lembrei. No artigo 144 da nossa Constituição Federal, que a polícia ela é amparada tanto pela Constituição Federal quanto por esses decretos-leis aí que eu falei antes, tipo esse de 69, tem uns lá que é de 73, 75. Então, tem várias legislações assim que amparam a polícia. Mas no artigo 144 da Constituição, diz que a polícia ela é uma força auxiliar do Exército. Então, a polícia militar ela é uma força auxiliar do Exército. Ela segue padrões, assim, ela segue algumas coisas, por exemplo, questão da disciplina, né? O estatuto disciplinar, ele é muito parecido com o do Exército, né? A polícia segue isso do Exército. Deixa eu pensar mais o que... enfim, ela é uma força auxiliar do Exército, é isso. Ela não é ligada ao civil, ela é ligada ao militar mesmo. Isso, de certa forma, é negativo, porque o Exército, a função dele é essa função justamente militar, a função de estar pronto para guerras e ter essa questão da... Não é da violência, mas, tipo, o Exército é mais dessa parte realmente, né? Da parte de luta e de guerras, enfim, ele está aí para servir. E o Exército serve à nação, né? Ele serve ao país, como governo, eu digo. E a Polícia Militar, seguindo a sua função, ela não deveria seguir ao Exército, ela deveria seguir aos civis, porque ela protege os civis, ela nos protege. Essa deveria ser a função da polícia. Então, ela deveria também enquadrar ali junto com a Polícia Civil, justamente por isso. Então, ela ser uma força auxiliar do Exército é muito negativo, tanto para os policiais quanto para a população. Então, realmente deveria ter essa fusão da civil com a militar, por diversos motivos que também eu vou falar um pouco mais depois. Então, assim. Tá, eu lembrei de uma coisa que eu estava falando antes lá, que o Bolsonaro alterou algumas coisas
legislação lá de 69, se tratando da Polícia Militar. E assim, a Polícia Militar, ela segue uma questão disciplinar assim bem rígida mesmo, justamente porque ela segue o padrão militar. Então, o padrão militar é uma disciplina e hierarquia também, eles têm uma hierarquia muito forte e uma disciplina também muito rígida. E a Polícia Militar segue isso. E até o final do ano passado, havia dentro ali do Estatuto da Polícia Militar a prisão por prisão disciplinar. Que é, por exemplo, assim, quando um policial, ele é para disciplina, né? O policial não seguiu a disciplina, então ele é preso, assim, por 15 minutos, 20 minutos, um dia, uma semana, dependendo do que aconteceu. Por exemplo, ele podia ser preso por estar com o coturno sujo, podia ser preso pela barba tá por fazer, podia ser preso por diversas coisas, assim, de padrão mesmo, de disciplina que ele, não, por acaso, não seguiu, né? E no final do ano passado, em dezembro, o Bolsonaro ele assinou, né, extinguindo esse termo da prisão disciplinar, extinguindo, na verdade, a prisão disciplinar. Então, agora, os policiais, eles não é mais para eles serem presos por questões assim disciplinares, só realmente por crimes que às vezes podem vir a cometer, né? Então, assim, por um lado, isso é bom, porque tira um pouco dessa questão dessa disciplina forte e tal, e seguindo esse padrão militar, quebra um pouco com isso, que eu julgo importante, né? Apesar de deveria ter sido feitas outras alterações, mas enfim. Só para critério de conhecimento mesmo isso. Uhum. Ali, Então, só um comentário que foi feito aqui, que a Jéssica fez. Por isso que eles agem dessa forma com a população também, né? Porque, assim, querendo ou assim, não, é um reflexo da ação que é feita com ele, e aí ele reproduz isso com a população. sim, assim, a polícia militar, ela trabalha em condições muito precárias também. As condições de trabalho deles são bem ruins, questão salarial mesmo, também é bem ruim a questão salarial deles. Eles não podem fazer greve, se fazem greve, eles podem ser punidos por isso, né? Eles vivem em constante perigo também, não tem, isso para mim assim, é muito importante mesmo, eles não têm acompanhamento psicológico obrigatório, então assim, pensa, o policial que está constantemente na rua, trabalhando, pensa, o cara está fazendo um patrulhamento ali, ele está todo o tempo nervoso, pensando se eu tiver que agir e tal, então ele vive também com uma angústia muito grande e não tem um acompanhamento psicológico, assim, eu considero até cruel, sabe? Porque é muito desumano, né? Colocar uma pessoa numa condição dessa e não dar, por outro lado, um apoio psicológico para ela. Então, tem muitos policiais, aqui em Toledo mesmo, policiais que estão afastados ou pediram aposentadoria antes da hora, né? Porque não estavam bem de saúde, de questão psicológica mesmo, porque viram um parceiro morrer, porque mataram alguém, porque participaram de alguma coisa muito pesada assim, para o psicológico deles. Então, isso é realmente muito cruel e às vezes deixa eles mais nervosos nas suas ações. Então, assim, às vezes uma pessoa deu um passo à frente e o policial já ficou nervoso, atirou. Então, isso também é um despreparo psicológico que eles têm. E se tivesse sido feito acompanhamento, talvez algumas situações teriam sido bem diferentes. Hoje eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto e uma questão que eu não sabia é que, como a polícia, a gente já falou aqui que ela morre muito também, uma grande parcela dessas mortes é por suicídio. Eu não sabia desse dado, eu fiquei sabendo hoje. E assim, claro, né, tem N fatores que podem estar envolvidos ali, mas essa pressão do trabalho cotidiano com certeza influencia diretamente, né, para que esse suicídio venha a acontecer. E que nem você falou, se tivesse ali um acompanhamento um pouco melhor, enfim, poderia prevenir esse tipo de situação, né? Uhum. Eu só vi uma pergunta ali da Jéssica, que ela falou de extinguir o nome. Na verdade, o decreto lá, ele extinguiu a prisão disciplinar, tá? Não é que mudou o nome, eu me expressei mal. Mas realmente não tem mais prisão disciplinar, tá? Então, o Bolsonaro retirou... não foi o Bolsonaro, né? Mas ele que é o que dá a cartada final, né?
Então, ele modificou, autorizou essa modificação aí. Então, realmente não é para ter mais prisão disciplinar. E foi uma situação muito comemorada também por policiais, enfim. Também eu queria falar um negócio que quando eu estava estudando lá para minha pesquisa, eu li um livro que, assim, não é um livro que me agregou muito, assim, em questão se tratando da polícia, mas é um cara, ele foi mandado exonerado da polícia, não sei direito o que ele tinha feito lá, mas aí ele escreveu um livro sobre como que foi o período dele na polícia, né? Acho que, inclusive, ele foi demitido por falar sobre algumas coisas, assim, de lá de dentro da polícia. Eu não sei direito, não vou ficar também arriscando aqui. Mas ele escreve no livro que quando ele entrou na polícia, ele ficou uns 2, 3 meses sem salário. Então, eles dependiam de cesta básica. Então, pensa, um cara foi lá, passou no concurso, tem que depender de cesta básica, porque não está recebendo do governo, sabe? E o treinamento ali, correndo, as ações correndo e eles sem receber. Então, realmente uma situação bem difícil mesmo. E acho que uma das polícias mais letais aqui do Brasil é a do Rio de Janeiro, mas as polícias do Nordeste, assim, do Nordeste eu falo assim como um todo mesmo, porque é bastante presente em vários estados do Nordeste. Elas são as que mais matam, uma das que também mais matam, seguido ali do Rio de Janeiro, e também uma das mais corruptas, tá? Então é importante também analisar isso. Em vários estados do Nordeste acontece muito corrupção feita por policiais, e muitas vezes eles fazem essa corrupção de cobrar propina, por exemplo, por não ter um salário que baixe devido à função deles. Tô falando que o salário é baixo, tipo R$ 1.000, não é isso, mas pela função que eles carregam, é um salário baixo que eles recebem. E eu não sei também como é que tá agora a questão do concurso da polícia, mas até onde eu sei, o concurso para ser praça, acho que não precisa nem de formação superior. O que também é um ponto que poderia ser questionado, né? Porque muitos meninos, às vezes muito novos, entram para a polícia, não estão com a cabeça bem preparada para lidar com aquilo, aí não tem esse acompanhamento psicológico e são jogados ali nessa realidade, né? Então, eu não sei como é que tá agora, tá? Até onde eu vi, não precisava da questão do ensino superior. Também a questão do treinamento, né, da polícia, quando os policiais entram. Esses treinamentos, eles não são muito divulgados, assim, abertamente. Pelo menos eu tive muita dificuldade de ter contato com isso. Mas tem polícias que treinam... Isso também varia de cada estado, porque, assim, a polícia... Os policiais, eles respondem a 2 comandos, um federal e um do governo estadual. Então, assim, tem um dos comandos liga, por exemplo, os praças aos oficiais ao comandante geral da PM do estado, e o outro comando liga esse comandante geral ao ministro que cuida da segurança pública e ao presidente. Então, as polícias militares, elas respondem a 2 comandos, um federal e um estadual. E até há pouco tempo a gente não tinha muito choque entre os dois, né? Porque se tiver é um problema responder a 2 comandos, né? Mas agora a gente teve algumas interferências, né, em indicações aí de comandante da PM, e essas interferências do governo federal, assim, geraram bastante, a gente viu bastante discussão e tal, não é uma coisa muito bem vista para os policiais, mas aconteceu, assim, acho que ano passado, não lembro quando que aconteceu isso, mas teve alguns comandantes gerais de alguns estados que, enfim, deu um rolo lá. Se alguém quiser pesquisar, também é bem legal entender um pouco mais sobre isso. Então, como eles respondem a 2 comandos, um que é o federal, o exército, e um que é o do estadual, é dividido... eu vou falar de uma vez que eu acho que vai ficar mais claro também, que eu não consigo achar uma palavra. O Estado, ele cuida do treinamento e do planejamento da polícia. Então, por isso que o treinamento de cada estado às vezes é diferente. Isso também é um ponto assim um pouco negativo, porque deveria ter um padrão para todos, para a gente não ter muita diferença de uma polícia para outra, né? E quem cuida dessa questão da disciplina, da administração, é o exército mesmo. Então, por isso que a gente tem essa diferença. Então,
o exército e o presidente cuidam de uma parte e o estadual cuida de outra, né? Então, o treinamento de cada estado muda, né, de acordo com as políticas que eles implementaram. Então, também é difícil de você ter acesso a esses treinamentos. A gente já, acho que retrasado, ou até antes, foi divulgado até um vídeo do treinamento da Polícia do Paraná, deles gritando que iam matar, não sei o quê. É um vídeo, assim, bem, bem feio mesmo. E é uma coisa que às vezes acontece, né? No próprio treinamento, eles são ensinados de que isso, é matar ou morrer. Até porque as nossas polícias, elas vivem numa lógica de guerra. Então, a lógica de guerra é matar ou morrer. Então, eles são muito ensinados a isso. Até a gente estava conversando aquele dia em off, né? De pessoas que às vezes têm uma cabeça muito boa, né? E entram para a polícia e você vê a pessoa mudar totalmente o que ela era. Então, realmente, acontece alguma coisa ali no treinamento que não sei o que é, mas que é bem prejudicial a muitos policiais. Tem alguns que não, né? Não são para todos, mas para muitos são. Então, assim, nesses treinamentos... Só para a gente controlar aqui o tempo, são 8h47. Tá? Então, eu não sei, de repente, se o pessoal quiser ir comentando aí, se querem que a gente estenda mais um pouquinho, porque assim, eu tô admirada com a sua fala, tô muito contente, porque eu tô aprendendo muita coisa, e eu tô vendo que o pessoal tá participando bastante. Daí, de repente, o pessoal pode enviar aí, se quer que continue, porque daí a gente encerra quando dá 1 hora e volta. Mas pode continuar continuando, daí enquanto o pessoal vai respondendo, se querem que continue, ou se a gente resume, enfim. Porque a gente tem alguns pontos importantes ainda para abordar. Eu vou deixar você finalizar esse, daí a gente já pode entrar na questão dos marcadores sociais de quem sofre esse tipo de violência, que acho que isso é uma coisa bem importante da gente abordar. Sim. Enfim, daí nos treinamentos, muitas polícias não dedicam um tempo muito grande para a questão dos direitos humanos. Então, muitas vezes os policiais violam os direitos humanos sem nem mesmo saber que estão fazendo isso, né? Porque a gente vê a Cartilha Internacional dos Direitos Humanos é enorme e muitos cursos aí dão poucas horas, né, para os policiais aprenderem, entenderem um pouco sobre como funciona isso, até mesmo não só para entender o momento que eles vão estar violando o direito humano, mas a partir do momento que eles também estão sendo violados, né? Porque os policiais muitas vezes também têm seus direitos violados pelo Estado e pela população também. Então, assim, a polícia, como ela tem a polícia militar, ela é que está na rua, ela é que a gente vê. Então, às vezes a gente coloca nela a nossa expectativa ali de salvar a questão da criminalidade, de ficar tudo em paz. E não é bem dela essa função, mas a sociedade, a mídia e o Estado colocam em cima dela essa função. Então, ela tem uma pressão muito grande. E essa pressão, às vezes, ela se traduz em prisões. Então, assim, para mim mostrar resultado, se eu estar lá fazendo um projeto de prevenção de violência, se eu estiver tentando diminuir a criminalidade lá, ninguém vai ver isso. Eles vão ver quando você está prendendo. Então, a Polícia do Brasil, ela também prende muito, muito mesmo. A gente é uma das populações carcerárias mais volumosas do mundo, assim. E é por isso que, às vezes, os policiais entendem que eles, prendendo muito, eles estão fazendo o trabalho deles. E a população também vê isso. Nossa, olha, ele tá prendendo um monte, então tá tudo bem. Tá fazendo certo. Tanto que a gente prende cada vez mais, e cada vez mais a gente vê homicídios crescendo, e cada vez mais a criminalidade aumenta. Então, alguma coisa não tá batendo nessa conta, né? Então, a prisão, ela não é a solução de tudo. Então, é muito, muito cômodo para a gente ficar cobrando do policial, que é o que está na rua sofrendo com isso, prenda, 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 e depois que a pessoa já está presa, a gente não está nem aí com o que acontece. A gente não sabe se foi feita justiça, se a pessoa vai ficar presa, com ela. E que está a importância da sociedade, porque a sociedade fica cobrando isso. E no fim, não liga tanto para o debate todo em torno disso, né? Não liga para questões de educação, para assistência social, para saúde, que são questões que também influenciam muito na questão da violência, da criminalidade.
Então, assim, quando o policial vai buscar prender alguém para mostrar trabalho, ele, logicamente, não vai num bairro nobre da cidade. Ele vai num bairro periférico, que é onde possivelmente ele acha que ele vai encontrar algum crime, é lá que ele vai prender. E a maioria das pessoas que moram em bairro periférico é negra, e a grande maioria é pobre, por isso também que mora em bairro periférico. E é importante entender também que o policial que está prendendo esse ser, ele também vem dessa realidade. Porque é um policial, a maioria deles não vem de realidade rica, vem de realidade pobre, muitos também são negros. Então, eles estão ali tratando de igual para igual, só que ele está como Estado. E a pessoa está como, tipo, a pessoa está marginalizada ali. Então, fica uma coisa desigual. Mas é interessante analisar que o policial também vem dessa realidade. E por isso, muitas vezes, ele é facilmente descartado pelo Estado. Porque se um policial morre, ele não faz diferença para o Estado. Porque o Estado vai lá e contrata outro. Então, às vezes, os próprios policiais não se veem assim. Eles acham que eles são muito importantes para o Estado, mas no final eles não são, porque eles são substituíveis. E eles estão morrendo em nome de um projeto do Estado. Estão morrendo e estão matando, né? Porque muitos policiais, eu sei que são realmente cruéis, mas eu tenho certeza que outros, quando tem uma situação de morte causada por eles, eles não dormem tranquilos, né? Então, é uma questão bem difícil mesmo. Sobre essa questão que você falou para a gente entender quem que são essas pessoas, eu trouxe alguns dados aqui, que eu vou dar uma lidinha, né? Porque eu não lembro de cor. Mas assim, ó, a população Elô, carcerária... Oi? vamos encerrar e voltar? Pode ser? Daí você volta Pode com ser. os dados? Pode ser? Então, Beleza. beleza, gente. Ó, Pode. vou sair aqui, vocês já voltam. A gente espera vocês para continuar, tá bom?